Hoje, pela Constituição brasileira, 25% dos impostos arrecadados por estados e municípios devem ser gastos com educação. Outros 12%, obrigatoriamente, vão para a saúde. Será que essas porcentagens também não precisam ser atualizadas, já que, como vimos no bloco anterior, temos cada vez mais idosos precisando de acompanhamento médico? Carla, o que mais você acha que precisaria ser feito para a gente sair dessa lanterna? Essa lanterna nossa, ou seja, nós estamos sempre no último lugar nesse índice, porque nós temos uma desigualdade dentro da estrutura tributária. Então, é um pouco simplificador pegar a carga tributária e dividir pelo PIB. Mas, dentro dessa metodologia, como nós temos uma desigualdade, onde a gente tributa muito pouco a renda, o lucro, o juro, o dividendo e o patrimônio, essa desigualdade permanece. Um exemplo, a média internacional da alíquota de imposto de renda, pessoa física, é 42%, a média. A nossa é 27,5%. Então, isso é algo que desequilibra muito. A nossa, só explica para o telespectador quem é a nossa. A alíquota máxima do imposto de renda, nossa, no Brasil, é de 27,5%. Ou seja, as pessoas que ganham mais e que têm uma renda muito maior do que quem está lá embaixo da pirâmide. Isso. E quando a gente vê os dados, por exemplo, nos outros países, uma alíquota máxima de imposto de renda passa de 50% para a pessoa física. É completamente diferente. E a gente também não pode esquecer que mesmo com essa desigualdade toda, nós temos um sistema único de saúde que é fundamental em um país como os Estados Unidos. O cidadão morre na frente do hospital porque não consegue pagar a estrutura de saúde. Então, a gente precisa fazer algumas compensações aí. Vamos olhar, então, só no detalhe agora, essa lanterna do Brasil. O número de avaliação desse índice até vem aumentando, né? Mas não o suficiente. Isso, por causa justamente dessa desigualdade. Então, nós temos a sensação de que a gente realmente paga uma carga tributária para o nosso retorno. Só que a gente tem uma grande separação aqui. Quem consegue suprir via setor privado as ineficiências do setor público se sente confortável e sai na frente, ainda mais que a gente tem uma despesa com o quê? De juros enorme. Ano passado, 46% do desembolso do nosso orçamento foi para pagar juros e amortizações da dívida. Qual dívida? A dívida pública. Então, todos que têm títulos públicos em carteira recebem esses juros. Os bancos, as seguradoras, as pessoas físicas, até as instituições privadas de previdência. Então, se você pega o orçamento todo do país e 46% do desembolso mesmo de caixa, você paga juros e dividendos para essa população, ou seja, na verdade, para esse título, você falta o dinheiro na outra ponta. Como fechar esse ralo? Principalmente começando a diminuir os juros pagos pelos títulos, a taxa de juros reduzindo, porque aí você começa a ter frações maiores para saúde, infraestrutura, educação e tudo que a gente viu. O que mais você acha que o governo deveria fazer e não está fazendo para aumentar o bem-estar? A reforma tributária focada na renda. Enquanto a gente não fizer essa reforma, a gente vai continuar aumentando a desigualdade, porque os 10% mais pobres da população pagam uma carga tributária 10 pontos percentuais a mais do que os 10% mais ricos da população. Mas a tributária ainda está no Congresso. A da renda vai demorar, né? Vai demorar. Por isso que nesse primeiro momento a gente precisa agora fazer a parte de bens e serviços, diminuir, porque essa é uma tributação muito pesada, porque ela independe da renda. Então essa primeira reforma agora precisa sair, mas a da renda tem que sair em seguida, porque senão a gente vai continuar nessa lanterna. A curto prazo, você acha que o governo poderia fazer alguma coisa
para melhorar o bem-estar dos brasileiros? Eu acho que a questão da tecnologia, a informática, que é o Big Data, exatamente, ela precisa ser investida nessa área, porque aí sim você consegue diminuir as fraudes e você consegue fazer uma certa peneira nisso. Isso já vai dar um excelente resultado. Então, esse investimento, como foi dito aqui, ele é primordial. Quer dizer, com o mesmo dinheiro você vai fazer mais. Sim, exatamente. E vou tirar as distorções que, inclusive, a gente observa hoje. Cada vez que tem um processo de pente fino, você descobre várias fraudes. O Big Data está aí para ajudar. E incluiu os militares também, né, na reforma da próxima Previdência? Sim, exatamente. Essa exclusão, ela é histórica no nosso caso e ela precisa ser corrigida, porque existe uma diferença entre a reforma ideal e a reforma que é efetiva. E essa passagem é a aprovação dela no Congresso. Então, a gente precisa realmente ter uma estrutura que faça essa correção histórica.